tribulacionista precisa defender que tem salvação dentro da grande tribulação. Aonde na Bíblia tem alguém se arrependendo dos seus pecados? Aonde na Bíblia tem alguém se convertendo a Cristo no período da grande tribulação, depois do arrebatamento da igreja? É o primeiro questionamento que eu levanto aqui. Pastor Marcelo, nós ouvimos o pastor César aqui dizer que o pré-tribulacionismo durante a história da igreja, então, é uma doutrina nova. Tá. Geralmente costumam dizer que ela tem base, o pastor César não disse isso, mas nós sabemos, em 1830 com John Nelson Darby. Este é um ponto. Outro ponto é sobre se existe ou não salvação dentro do período tribulacional. Se você puder comentar esses dois pontos, eu acho muito interessante. Bom, vamos lá. O pastor César disse aqui que é doutrina de homens e nós respeitamos muito, mas tudo que eu falei está nas Escrituras, né? Essa história de silêncio não é uma tese factível, porque por muitos anos a doutrina da Trindade não foi explorada na igreja. A palavra Trindade não está na Bíblia. Ora, se nós não pudermos fazer uma concatenação de textos para defender algo que não é explícito na Bíblia, nós vamos ter problema com vários textos da Bíblia. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. A palavra onipotente não está na Bíblia. Acaso Deus não é onipotente? O nome de Deus não está em Esther. Acaso Deus não está presente? Então isso é uma falácia. O argumento da temporalidade é falacioso. Nós acreditamos sim que a igreja vai aos ares, coisa que no pós-tribulacionismo é a ideia do elevador, porque no pós-tribulacionismo a igreja nunca vai para o céu, tá? Na ideia do pós-tribulacionismo, pessoal que me ouve, no pós-tribulacionismo a igreja não vai ao céu, é bate e volta. E eu pergunto, onde se dará as bodas do Cordeiro? Onde se dará o bema de Cristo, que Paulo falou que todos hão de comparecer o tribunal de Cristo, porque após capítulo 19 de Apocalipse, é o milênio e o julgamento do trono branco. Então, esse argumento que na história da igreja não houve desenvolvimento, isso não é nenhum problema. Isso não é nenhum problema. A ausência de evidência não significa evidência da ausência. Então, nós acreditamos que sim, haverá, conforme Apocalipse capítulo 7, aqueles que branquearam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7. Aqueles que não se arrependeram é aqueles que negaram o Cristo. No Apocalipse nós temos duas marcas, ou a marca do Cordeiro na testa, ou a marca do Anticristo. Então aqueles que não têm a marca do Cristo não conseguirão. Então haverá salvação no período tribulacional com base em Mostra o Apocalipse texto, tá? 7. Mostra o texto de pessoas se arrependendo, ímpios se arrependendo. Não, pastor, capítulo texto 7 diz que haverá salvação de judeus e gentios. Apresenta o texto. Está aqui. Lê para mim. Apocalipse capítulo 7. E aproveita e mostra as bodas do Cordeiro acontecendo lá no céu em 7 anos. 7,14. Respondi, Senhor, tu sabes, estes são os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Eles Cordeiro. vieram de onde? De grande tribulação. Então são os santos que atravessaram a grande tribulação. Mas, meu querido, irmão. tudo bem. Vamos lá, pastor César. Capítulo 6, verso 9, que o senhor gosta muito desse texto. Só um minuto, eu já vou voltar a palavra ao senhor. Capítulo 6, verso 9, nós concordamos aqui que está o início da grande tribulação. Eu e o senhor concorda aqui. 6, 9. Quando abriu o caminho do quinto selo, vi debaixo do altar as almas daquele que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentava. A pergunta que faço ao senhor é a seguinte: essas almas estão no céu? Essas almas, elas foram mortas na grande tribulação, sendo servos de Deus, Tá. por causa do testemunho que sustentavam, só ler o texto, por Tá. causa do testemunho que sustentavam, e por causa, peraí, você falou do testemunho, outra coisa? Isso, 6:9, Por né? causa da palavra de Deus, Isso. e por causa do testemunho que sustentavam. Tá. Esses santos, Tá. eles morreram. As almas dele, aí tá falando das almas dele, Estão no céu? estão debaixo do trono. Estão no céu? Estão debaixo do trono. Estão no céu? Elas estão no lugar que a Bíblia está dizendo que estão. Não, pastor César, a pergunta é clara. Essas almas aqui que estão clamando estão no Se céu? você levar em conta que o paraíso é o terceiro céu, estão no céu.
Então, quando que foi que elas foram para o céu, se no pós-tribulacionismo não existe céu? Mas aí tá falando da alma, meu irmão. Não tá falando. Aí não tem ressurreição ainda. É. Eles foram mortos durante a. É só ler o texto. Eles foram mortos durante a grande tribulação e as almas estão aguardando. E o que elas estão falando lá? Pastor Marcelo, para que Eles estão clamando por justiça, estão clamando pela volta de Cristo, que ainda não aconteceu. Vamos entender. É o texto. Para o pastor César, estas almas, tanto do Apocalipse. Juliana, você 6, tem que ser neutro aqui. Sim. Seja neutro. Tanto Mas peraí, o Juliano é pré. Não, Tudo que ele for fazer- ele tem que ser neutro aqui, Sim, não, pastor. Você só pra- debate aí o senhor, Pastor, ninguém mais. Só para que o irmão entenda. O pastor César está dizendo o seguinte, que estes mortos do capítulo 6 e do capítulo 7, principalmente este do capítulo 6, é a igreja, que passa pela tribulação. E o pastor está defendendo que estes que aí estão não fazem parte da igreja. O pastor está dizendo que estas almas, como os cristãos dentro do período tribulacional, o corpo está em alguma sepultura. E a alma está debaixo Do trono, do trono, altar, do trono, aguardando o corpo glorificado na segunda Isso não é um vinda. problema. Isso isso não é um problema. Não, Aonde só para o irmão entender o que ele seu quis dizer. pai e a sua mãe faleceram. Não, entendi. Aonde estão pastor. as almas deles? Não, entendi, eu estou dizendo. Não, onde estão as almas do seu Mas pai e sua mãe? eles Estão no estão- mesmo lugar. Mas estão no céu, pastor César? Estão no terceiro céu. O paraíso não é o terceiro céu? Vamos lá. O paraíso não é o terceiro céu? Vamos continuar. Peraí. O salvo não vai para o paraíso? Sim, O paraíso não é o terceiro céu? Então, aqui então, não há ressurreição aqui ainda? A ressurreição Dentro do pensamento acontecerá. pós, não. Ainda não. Mostra a ressurreição. Não, é ele que tem que mostrar, não sou eu. Então vamos lá. Quem são essas pessoas? Lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, está dizendo assim, ó. Que eu vou ler, é que o tempo é muito curto, mas vamos lá. Lê, pastor, pode 7, ler. 25 diz assim. Eu vou ler o 24 e 25 falando dos 10 chifres, da besta, do dragão. É a mesma coisa, esse texto aqui é o texto do Antigo Testamento correspondente a Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13, versículo 5. Vamos lá. Tá. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo estão na grande tribulação. Cuidará em mudar os tempos e a lei, os santos serão entregues nas suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 3 anos e meio. Mas não são judeus Então, aí, pastor César? é A só- profecia não é Daniel, não Quem está falando são para os os santos judeus. do Altíssimo? A profecia aqui falando sobre o fim do tempo. Tá. O fim do mundo. Quem são os santos no fim dos tempos? São só os judeus? São judeus e os gentios. Então agora você tem que pegar esse texto e casar exatamente com Apocalipse capítulo 13 e versículo 5, que é o espelho desse texto, que foi-lhe dada, agora eu estou em Apocalipse, uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias e autoridade. Veja que interessante, é o mesmo texto de Daniel, para agir por 42 meses. 42 meses também é 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome de Deus, o tabernáculo, saber os que habitam no céu. Então, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, língua, povo e nação. Aí estão os santos de Deus